Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, estejam sobre a sua vida, a vida da sua família. Nosso abraço a todos os irmãos e irmãs da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a nossa Catedral Evangélica. Estamos de volta iniciando uma nova série de estudos que tem por tema a violência e a paz à luz da Bíblia. Nesta oportunidade, nós estudaremos temas sobre a questão da violência em nosso país e em todo o mundo. Nós sabemos que, infelizmente, a violência traz as suas mais terríveis consequências e elas estão presentes também nas mais diversas camadas sociais. A violência, ela está presente nas relações familiares, no contexto urbano, na natureza e até mesmo nas relações eclesiásticas, entre tantas outras áreas da vida humana. São tantas causas, tantas mortes, tanto sofrimento que a violência traz à vida do ser humano. E, infelizmente, o nosso país é um dos maiores neste fato, nesta questão em especial. Os índices de violência e morte em nosso país são assombrosos e nós precisamos tratar desse assunto com seriedade, com cuidado e observar também na leitura bíblica o que a palavra de Deus nos orienta e como por ela somos ensinados para alcançarmos a devida orientação para uma vida pacífica, uma vida onde proclamamos a paz. A nossa primeira lição tem como título Não por força nem por violência, que é uma expressão utilizada pelo profeta Zacarias muitos séculos antes de Cristo. Antes de nós lermos o texto básico, que será no Evangelho de João, capítulo 18, entre os versículos 1 e 11, nós vamos orar, buscando a direção e a orientação de Deus para esse momento de estudo da sua palavra. Oremos. Deus eterno, Deus bendito, nós te agradecemos pelo dia, pela vida, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor mesmo nos dá de estudarmos a sua palavra. Te pedimos, Senhor, a orientação, a direção do teu Espírito Santo, que o Senhor nos inspire, nos ilumine, para que tenhamos um tempo de estudo totalmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus, de tal forma que, ao terminarmos este tempo de estudo, possamos daqui sair edificados, orientados e desafiados a proclamarmos a paz. Nós oramos no nome de Jesus, o Príncipe da Paz. Amém. Pois bem, nós vamos fazer a leitura e eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura da Palavra de Deus, que será feita no Evangelho de João, versículo 1. Vamos iniciar a leitura no versículo 1 e vamos até o versículo de número 11. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu.
Ora, Judas, o traidor, estava com eles. Quando, pois, Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Nós temos neste pequeno texto uma narrativa dos últimos momentos de Jesus antes de sua prisão, de sua crucificação e morte. Na realidade, a história bíblica e os evangelhos nos mostram que há todo um projeto para eliminar Jesus e, se necessário fosse, com o uso da força e da violência. E o nosso objetivo principal na nossa lição de hoje, nesta primeira lição, está em analisar esse comportamento de Simão Pedro diante do momento, da situação em que Jesus e seus discípulos estão vivendo. E nós vamos ficar tão somente observando de uma maneira mais cuidadosa os versículos de número 10 e 11 do texto lido. E gostaria de convidar você a acompanhar comigo não apenas a releitura desses versículos, mas também a análise cuidadosa para que nós possamos, no final desta lição, descobrirmos pistas e, por que não dizer também, novos desafios para que sejamos promotores da paz. Nós vamos dividir, principalmente o versículo de número 10, em 3 grandes partes. Vamos observar cada uma delas e, ao observarmos, vamos perceber também o cuidado do evangelista em narrar a atitude de Pedro e a reação de Jesus em relação a esta atitude. Num primeiro momento, a primeira parte do versículo de número 10 diz assim: então Pedro puxou da espada que trazia. Então Pedro puxou da espada que trazia. No grupo de discípulos convocados por Jesus, nós temos todos os tipos de personalidades. Cada um deles, com o seu jeito, a sua forma, a sua característica em particular. Por exemplo, nós temos João, que foi chamado de o discípulo do amor. Nós temos Tomé, com as suas dúvidas, com seus questionamentos, e assim tantos outros dos demais discípulos. Mas nós temos Pedro. Pedro com uma personalidade sanguínea, uma personalidade muitas vezes agitada, intempestiva, nas suas tomadas de decisões, muitas vezes nos seus confrontamentos e no desejo de sempre estar à frente, oferecendo a sua opinião e tomando decisões, até muitas delas querendo decidir por Jesus. Havia no grupo de discípulos um outro discípulo, e é muito importante destacar isso para que não haja confusão, nenhuma dúvida na interpretação do texto bíblico. Havia um outro discípulo com o nome de Simão. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 14, e os demais evangelhos também narram quando Jesus traz para si a convocação dos 12 discípulos. E este discípulo chamado Simão,
ele fazia parte de um grupo denominado de zelotes. Por isso, o texto bíblico, quando lemos, diz que era Simão o Zelote. E os zelotes eram uma seita judaica radical do tempo de Jesus. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam a vinda de um Messias guerreiro. Simão, um dos 12, era conhecido, como dissemos, como Zelote e fazia parte deste grupo, de uma maneira muito específica, deste grupo político da época. O nome Zelote, por uma curiosidade nossa aqui também, vem de zelo, que significa devoção, uma devoção fervorosa. Nós não sabemos ao certo o quanto Pedro deixou-se influenciar pelo desejo de violência pregado por este grupo. Porém, é possível ver que a sua atitude estava em parceria com este grupo político. Pedro andava armado, disposto à agressão ou à defesa, mesmo que fosse necessário o uso da violência. Ele, na verdade, não havia compreendido a proposta de Jesus, que não consistia em triunfar através da violência, através das armas. Ele aderiu à pregação de Jesus, mas até aquele momento ainda não estava disposto a deixar a sua mentalidade de resolver as questões através da espada. Interessante notar que Pedro, ainda que muito valente, fosse pouco realista. Diante de um batalhão, resolve tirar ou sacar a sua única espada. Um destacamento, uma escolta, como diz o versículo 3º do texto que lemos. Na verdade, era uma companhia com cerca de 600 soldados, 1/3 de uma legião romana. No entanto, às vezes essa palavra era usada para 1/3 de uma companhia, ou seja, mais ou menos 200 homens. Não sabemos ao certo a quantidade, mas era bem maior do que o grupo de 12 discípulos que ali estavam. E ele, com uma única arma, pensava vencer um batalhão inteiro. Precisamos registrar aqui também que neste momento Pedro está se opondo aos propósitos de Deus. Deus não enviou seu Filho ao mundo para fazer uso das armas que ferem e matam, mas para proclamar a paz. Armas já eram utilizadas pelo mundo e pelos governantes de sua época, e a paz nunca estava presente. Pelo contrário, havia apenas aumento da violência. E na história de Israel nós percebemos o crescimento desta violência sem precedentes. Famílias, irmãos, amigos continuavam a se destruir independentemente de tempos ou épocas. E a vinda de Jesus anunciava a possibilidade humana de jogar ao chão as armas da morte para tomar posse das armas que proclamam a paz através do Evangelho restaurador de Cristo Jesus. Esta é a primeira grande lição que nós temos dentro desse pequeno texto. Mesmo neste versículo de número 10, a segunda parte do versículo diz assim: feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Cortou a orelha direita. Aqui é importante também entender o que estava por trás desta atitude de Pedro. A determinação servo denota a ideia de um personagem que desempenhava um cargo único e importante naquele grupo de soldados. Era um representante do sumo sacerdote e Pedro, ao tomar esta atitude, entra em conflito com a suprema autoridade política e religiosa de Israel.
estava confrontando a própria instituição e as suas autoridades. Isto fica mais claro quando olhamos para as leis de Israel que nós temos no Antigo Testamento. A parte cortada, ferida pela espada de Pedro, o membro do corpo cortado, ou seja, a orelha, fazia parte dos atos de consagração de Israel, que tinha a ver com a ideia de liderança. Por exemplo, nós temos vários indicativos dentro do texto bíblico, mas vamos ver apenas duas citações do Antigo Testamento que confirmam esta colocação que fazemos. A primeira delas em Êxodo, capítulo 29, versículo 20, o texto bíblico diz assim: imolarás o cordeiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos. E a segunda citação bíblica é de Levítico, capítulo 8, versículo 23. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Ou seja, a atitude de Pedro representava a destituição do sumo sacerdote. Para ele, essa era a melhor forma de iniciar uma reforma em Israel. A base da espada, a base da violência. Aquele era o momento, aquela era a hora, aquela era a oportunidade. No seu conceito, a grande oportunidade que ele esperava ansiosamente. Mas vejamos a diferença entre Pedro e Jesus. Ao atacar o guarda, Pedro colocou impetuosamente em prática sua própria vontade. Jesus, ao contrário, submeteu-se voluntariamente à vontade do Pai. Um desembainhou a espada da sua própria vontade, o outro bebeu o cálice da vontade de Deus, segundo a própria palavra que lemos. Aí chegamos à terceira parte deste versículo, a parte final do versículo de número 10. Diz assim o texto: o nome do servo era Malco. O nome do servo era Malco. João é o único evangelista que informa o nome deste servo ou deste soldado. É importante também destacar que Malco, em aramaico, significava rei. Percebam comigo aqui, irmãos e irmãs, as consequências em cadeia provocadas pela atitude impensada de Pedro. Havia nele o desejo de acabar com o regime existente. E Jesus reprova o ato, a atitude, a forma como ele desejava executar esse seu projeto. Para Jesus, Pedro estava agindo à moda dos líderes da época que vieram prendê-lo. A atitude de Pedro não representava a mensagem do Evangelho que Jesus há anos pregava. Era preciso que Pedro entendesse a ideia de Cristo como Rei de Israel, mas também como Príncipe da Paz. Não do jeito que Pedro desejava, mas segundo o projeto, o desejo do próprio Deus. No versículo 11, chegamos à quarta grande orientação e lição que temos deste pequeno texto. Jesus disse a Pedro: põe a espada na bainha. Põe a espada na bainha. O que nós encontramos aqui é a belíssima atitude de Jesus de dar um basta
ao comportamento violento de Pedro. Nada de procurar resolver as coisas à base da violência. Nada de desejar resolver a violência através da violência. Jesus ensina que o verdadeiro Deus não recorre a armas letais utilizadas pelos homens para exercer o seu governo e muito menos promover a paz. A paz de Cristo não precisa de espadas. Isaías, numa linda mensagem, logo no início do texto do profeta Isaías, no capítulo 2, versículo 4, traz uma mensagem ao povo de Israel do seu tempo sobre essa questão. O versículo 4 do capítulo 2 nos diz o seguinte: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías, falando isso, muitos e muitos séculos antes desta história que envolveu Pedro e Jesus diante dos soldados romanos. Irmãos e irmãs, esta primeira lição, ela vem com o propósito, com o objetivo de iniciarmos uma série de discussões, de aprendizados em conjunto sobre o tema da violência e a importância de proclamarmos a paz. Nós sabemos pelo texto bíblico que Jesus ele sofre a violência do mundo por amor ao mundo. A morte de Jesus é um ato divino, de puro amor. Foi o puro e completo amor de Deus que levou Jesus à cruz, exatamente através de uma atitude violenta dos homens de sua época. E esta é a mensagem que nós queremos deixar para todos nesta primeira lição que estamos iniciando desta série. A ideia de que Jesus condena toda a atitude humana que procura resolver as coisas através somente à base da espada. Enquanto Deus deste mundo legitima a opressão, o ódio que gera as guerras que matam das mais diversas maneiras e que criam armas exatamente para executar crianças e velhos, adolescentes e adultos, enfim, jovens de todas as faixas etárias, o Deus verdadeiro não recorre às armas. Esse tipo de arma não faz parte do projeto de Deus. Pelo contrário, ele anuncia a presença de uma paz que o mundo não pode dar. Nós sabemos que vivemos em uma sociedade violenta. Nós vivemos numa cidade que respira a violência. O nosso planeta vive com inúmeras guerras que estão explodindo em todos os cantos. É importante que, ao iniciarmos esta série de estudo, possamos perceber o quanto a pessoa de Jesus, na sua missão de vir ao mundo, trouxe ao mundo uma mensagem de paz. Mas é preciso também refletir sobre o seguinte: quantas não são as vezes que nós, como seres humanos, homens e mulheres, pais e mães, filhos e filhas, não desejamos resolver os nossos problemas à base da espada, ao invés de buscar o caminho da paz. Quantas não são as vezes que o comportamento de Pedro nos inspira diante de situações que deveríamos respirar o ar da paz, o clima da paz, o ambiente da paz.
Nossas espadas, elas estão representadas das mais diversas maneiras. E algumas delas estudaremos nas próximas lições. Elas estão presentes muitas vezes nas relações familiares, na vida urbana, nas ruas das nossas cidades, nos países que vivem em conflito. Enfim, não são poucas as formas que as espadas estão presentes nos mais diversos tipos de relacionamentos humanos. E o nosso desejo neste primeiro encontro é que possamos ter conosco a palavra do profeta Zacarias. Zacarias, no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, deixou uma belíssima lição, onde, na oportunidade em que ele falava ao povo sobre os problemas de violência da vida do povo de Israel, ele termina dizendo: não por força nem por poder ou violência, numa outra tradução, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é o Espírito de Deus quem nos conduz no caminho da paz. É o Espírito de Deus quem nos orienta a vivermos trilhando e também asfaltando este caminho em busca da paz. De tal forma que, no meio de tantos conflitos, tanto sofrimento, tantas guerras, tantas armas e bombas que são lançadas, o povo de Deus é convidado a proclamar a paz. Paz que restaura, paz que o mundo não conhece, paz que o mundo não pode dar, a proclamar a própria pessoa de Jesus Cristo, que é a própria paz encarnada. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que possamos sempre, no agir do Espírito de Deus, agirmos em favor da paz. Fiquem na paz de Deus e até a próxima semana, onde daremos sequência a essa série de estudo. Um abraço em Cristo, Deus os abençoe e uma ótima semana.